Agora é hora do Visão Agro. No quadro Visão Agro de hoje, a gente vai conversar com o diretor de marketing da Yara, Rodrigo Lima. Rodrigo Lima lidera a equipe de marketing da Yara Defensivos Agrícolas, onde atua há 20 anos. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, ele construiu sua trajetória dentro da empresa. Com raízes e valores japoneses, a Yara completa 60 anos de existência em 2025. Hoje, a companhia atende mais de 100 culturas agrícolas com destaque para produtos focados no controle de pragas e doenças. É considerada referência em tecnologia e inovação e tem no seu DNA a ciência, com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Prova disso é que em 2024, a companhia investiu mais de 15 milhões de dólares para ampliar a planta industrial e reestruturar o laboratório de tecnologia. Vamos conhecer de perto a visão de Rodrigo Lima. Rodrigo Lima, diretor de marketing da Yara, é nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Obrigado pela oportunidade. A gente é que fica feliz de ter a Yara aqui para trazer a visão para o agro e para o Brasil. Para começar, o nosso horizonte é futuro. Quais são as principais tendências que estão mudando e vão mudar o mercado de defensivos agrícolas? Bom, Kelly, falando em tendências para o futuro, né? Nós estamos num país que é totalmente um país agrícola, né? E no nosso país o que a gente faz é produzir alimento para exportar e também para atender toda a nossa demanda nacional, né? Mas pensando em tendência, a gente começa a observar alguns usos mais acelerados de tecnologias novas, ligados principalmente também a bioinsumos, né? Então a gente vê também uma cadeia de bioinsumos bastante crescente no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, mas que na nossa visão, tanto bioinsumos como os químicos, eles se agregam, né? Então, na nossa visão, esses dois são componentes importantes para o futuro, aí, com uma tendência muito otimista para os próximos anos. Você começou a nossa entrevista falando de bioinsumos, os chamados biológicos. Eles têm se mostrado uma tendência e, quando a gente olha pesquisas para o horizonte de futuro, há uma projeção de crescimento. O Lima acabou de dizer, a gente enxerga o biológico junto com o químico tradicional. A Yara há algum tempo já investe em biológicos. Essa vai ser a principal aposta em investimento da companhia daqui para frente, ou vocês vão fazer de alguma outra forma complementar? Não, como eu te falei, né, Kelly, para nós, o nosso DNA vem da cultura japonesa, né? Nós estamos há 60 anos no mercado brasileiro, né? E nesses 60 anos trabalhando aí com parceiros japoneses, desenvolvendo as melhores e mais modernas moléculas no Japão e trazendo essas moléculas para o Brasil diretamente para os nossos agricultores, né, brasileiros. Agricultores agora pecuaristas, né? E quando a gente olha para esse cenário de bioinsumos e de químicos, como eu te falei, os dois, na nossa visão, continuam crescendo, mas são totalmente complementares. Porque, no final das contas, o agricultor, ele precisa de controlar suas principais pragas, as principais doenças, as principais ervas daninhas. E esse conjunto de ações, esse conjunto de produtos que pode ajudar o agricultor a elevar a sua produtividade. Agora, se a nossa aposta é principalmente no bioinsumos, eu diria que não. Porque no final das contas, a gente quer levar para o agricultor as principais soluções que controle os principais detratores da produtividade dele. Muito bem, há pouco você falou agricultores e pecuaristas, isso porque a Yara também está no segmento de defensivos agrícolas para pecuária. Aqui no Brasil há uma grande tendência, um olhar de investimento para as áreas de pastagens degradadas, um dos segmentos em que o agronegócio deverá crescer. Como isso se reverte em oportunidade para a Yara? Sim, para nós é algo bem novo, viu, Kelly? Nós começamos recentemente um estudo, na verdade o estudo começou já há alguns anos, mas recentemente nós entramos no mercado de pastagem, né? E nós entramos com tecnologias japonesas, né? Inclusive tem alguns detratores de produtividade, né, na formação do pasto, por exemplo, que são as cigarrinhas. Hoje são pragas que estão atacando fortemente diversas regiões do Brasil e que muitas vezes o pecuarista não está tendo esse olhar como deveria. Eu falo sob o ponto de vista de controle, porque é uma praga que ela fica escondida
dentro da pastagem, mas ela é uma grande detratora de produtividade também, da formação do pasto. Então, por exemplo, nós trouxemos mas 3 novas tecnologias para controle de cigarrinha em pastagem. Nós estamos aí com Maxan, com Zeus e com Terminus. Muito bem, então a pecuária entra também como um braço da empresa no horizonte de futuro. Lima, o quadro Visão Agro, a gente convida líderes do Brasil para nos dizer o que eles estão enxergando, não só para o agro, mas também para a economia do país. A gente falou de pecuária, de crescimento do agronegócio em áreas de pastagens degradadas. Qual é a visão da Yara para o agronegócio brasileiro e o horizonte de investimentos que vocês pretendem fazer? Bom, como eu te falei, né, Kelly, a Yara lançou nos últimos 5 anos mais de 35 novos produtos no Brasil. E esse investimento, ele continua acontecendo. Por exemplo, para esse ano nós temos 5 novos produtos sendo lançados no Brasil, em diferentes culturas, em diferentes segmentos. Então, a nossa visão é trazer do Japão a mais pura tecnologia para o mercado brasileiro o mais rapidamente possível, pensando nessa aceleração de ganho de produtividade para o agricultor brasileiro. Uma vez que a gente sabe, né, eu sou filho também de pequeno agricultor, né, a gente enfrenta muitas dificuldades no campo, né, sob o ponto de vista de vários cenários incertos, geopolíticos, econômicos, e tudo que a gente pode fazer, sob o ponto de vista do agricultor, é produzir. E é aí que a gente acredita que a gente pode contribuir com o agricultor e o pecuarista. Dentro da visão que você tem para a economia do Brasil, o agronegócio terá qual papel e como que a companhia pretende contribuir para o desenvolvimento desse setor e até da economia do Brasil? A minha pergunta mais objetiva é: vocês vão fazer investimentos em quais áreas prioritariamente? Vamos lá, uma boa pergunta. Na verdade, isso está na nossa missão. A nossa missão é contribuir para o progresso e a competitividade da agricultura brasileira. Então, nós trabalhamos pensando nisso. Agora, qual é o foco principal? O foco principal é produtividade. A gente sabe que hoje o PIB agrícola tem uma participação muito grande no nosso PIB nacional, e uma vez estando desta forma, e a gente acredita muito que isso tende a manter, né, pela importância e relevância do Brasil no cenário mundial, né, para a produção de alimentos, né, o que nós sabemos fazer é auxiliar o agricultor a produzir mais. E aí produção gera rentabilidade, que gera mais exportação, que gera mais alimento na mesa do brasileiro, e aí a economia continua cada vez mais pujante, acontecendo e crescendo cada vez mais. Muito bem. Dentro desse horizonte de mercado, o mercado de defensivos sofreu uma retração significativa agora, algum pouco a tempo atrás. A gente vai para um ano de safra recorde, e isso vai impactar de qual maneira o mercado de defensivos? É fato, Kelly. O ano passado a gente vem de uma ressaca pós-pandemia ainda, né? E causada também por impactos, né, da geopolítica, né? E isso vem causando alguns transtornos aí ainda para o nosso negócio. Então, o ano passado não foi um ano fácil para toda a nossa cadeia, né? Agora, para esse ano, a gente começa um ano ainda assim com um olhar mais otimista, sob o ponto de vista de aumento de área, né? Mas não, muitas vezes, incerto com relação ao aumento em valor. O que isso significa? O ano passado, isso não são dados da Yara, mas são dados do mercado, da Canatec, de outras empresas também, que sinalizam o seguinte: o ano passado nós tivemos um aumento de adoção de produtos sob o ponto de vista de aplicação. Então, em área aplicada, aumentou-se o número de produtos, não em valor. E a gente acredita que essa tendência para esse ano continua do mesmo jeito. Então, com um olhar mais positivo, um olhar mais otimista, pensando em uma concentração menor de estoques, que a gente vinha passando com esses estoques ano após ano. Então, a gente acredita que esse nível de estoque já teve uma redução natural, né? E para um olhar também para o agricultor, pensando em investir em tecnologias que realmente façam a diferença para o negócio dele. Muito bem. E aí, desculpa só complementando, e aí que entra a Yara, né? Que estamos há 60 anos no mercado. Dentro desse olhar da Yara para atender o agricultor, a diversificação de culturas é uma estratégia que a companhia tem adotado. E além de soja, de milho, de cana, quais são as apostas, não é a melhor palavra, mas quais são as decisões estratégicas de negócio, para quais culturas vocês vão olhar com mais firmeza daqui para frente? Tá, para nós, Kelly, nós atuamos hoje em mais de 100 culturas no Brasil.
Para nós, todas as culturas são importantes. Então, pensar na soja, que é a principal cultura do Brasil, até mesmo um mamão, um melão, né? Ele também tem a sua relevância. Por quê? Porque ele é alimento. E alimento na mesa do consumidor brasileiro lá fora, ele tem uma importância grande. Agora, é fato que nós temos que concentrar muitas energias nas culturas principais, onde a gente tem aí uma relevância grande, por exemplo, em cana, que é a formação de energia, também a gente tem crescido bastante, café, HF como um todo, soja, milho, enfim. E agora, como você me citou, a pastagem tem sido algo também que a gente tem colocado bastante energia e a gente acredita que vai ser um mercado bastante promissor para a gente. Muito bem. Olhando para um cenário de tecnologia, muito se destaca o interesse de agricultores na utilização de drones também para pulverização. Essa é uma realidade no campo que já afeta as estratégias da Yara. Vocês precisam pensar em produtos para drones e isso é parte do horizonte futuro? Tá, é uma boa pergunta. Todo o nosso desenvolvimento da nossa origem no Japão até o produto chegar no Brasil, ele passa por várias etapas no processo de desenvolvimento do produto. E sempre pensando da gente trazer para o mercado brasileiro produtos da mais alta tecnologia e seguros para o meio ambiente e para a saúde humana, né? E aí a aplicação é algo muito importante e fundamental nesse processo. Então, todos os nossos produtos hoje, eles passam por várias tecnologias que a gente trabalha para conseguir chegar em diversas tecnologias. Não só drone, mas aplicação aérea, aplicação tratorizada, com diferentes níveis de vazão, ou diferente quantidade de água no pulverizador. Enfim, tudo isso é ponderado na nossa tomada de decisão no momento que a gente desenvolve um produto. Então, sim, estamos olhando para esse cenário. E eu não sei se você sabe uma curiosidade no Japão, né? No Japão tem muitas aplicações com helicóptero. Então, veja, já é uma tecnologia que se trabalha um pouco lá, né? E a gente está trazendo só um pouco dessa adaptação da tecnologia para o Brasil. Muito interessante. Agora, quando a gente fala de defensivos agrícolas, naturalmente, muito da audiência do agro pensa em glifosato, que é um produto super relevante para o manejo de lavouras. Algumas empresas têm tentado substituir esse produto. É parte da estratégia também da Yara desenvolver alternativas para o glifosato? Você acredita que a substituição desse produto é uma tendência que vai acontecer ou não? Olha, Kelly, nós estamos falando sobre um assunto voltado mais à área regulatória, né? E eu, sinceramente falando, eu estou muito seguro de dizer que no Brasil nós temos hoje um processo muito seguro de aprovação de registro, sabe? Ele é um pouco moroso, mas ele é seguro, né? Então, ele hoje é uma das cadeias, é um dos sistemas mais rigorosos do mundo para trazer produtos para o mercado, certo? E o glifosato, ele sim está agora no auge, tem se falado bastante do glifosato, né? E independente do que vai acontecer no futuro do glifosato, se ele vai ser banido ou não banido no nosso cenário, a nossa visão é que nós temos sim que continuar defendendo tecnologias que promovam para o agricultor uma melhoria de produtividade, né? E sim, estamos trabalhando com várias outras frentes que assegure, se acaso isso acontecer, né, evitar que o agricultor perca nesse processo aí de possível saída do glifosato, né? Muito bem. Na verdade, né, Kelly, só um comentário. No passado, né, a molécula glifosato ela não tinha tanta relevância, né? E esse processo ele veio com as tecnologias, com as biotecnologias, né? E aí sim, você tem hoje um produto que ele controla uma grande quantidade de plantas daninhas, mas o uso dele, por exemplo, com produtos pré-emergentes, eu vou citar um exemplo do nosso pipeline, né? Nós lançamos o Yamato recentemente, é um produto que tranquilamente controla a planta daninha pré-emergente em diversas culturas. Na soja, por exemplo, faz mais de 20 anos que a gente não tinha um produto novo quando nós lançamos o Yamato, e por aí vai, muitos outros produtos nessa linha. Para a gente fechar essa nossa conversa sobre a visão de futuro, a Yara está completando 60 anos, agora em 2025, investiu milhões em pesquisa e desenvolvimento, imagino que tem alguns milhões também programados. Eu gostaria de entender qual é a sua visão, se você tiver que escolher uma única tendência que fará parte desse novo ciclo da história da companhia que está começando no país, qual será? Perfeito. Primeiramente, eu tenho orgulho de dizer que eu estou a 1/3 dessa história na Yara, né? E eu vi muitas coisas acontecerem, Kelly. Então, veja, a relevância do nosso negócio, por exemplo, o agricultor para o bataticultor, que não conseguia controlar pragas de solo. Nós lançamos o primeiro produto para controle de pragas de solo.
para o sojicultor, para o cotonicultor, o algodão. A gente lançou o primeiro produto para manejo de plantas daninhas, o pessoal do arroz, o orizicultor. E aí toda a nossa história vem aí pautada no desenvolvimento de novas tecnologias. E é assim que a gente acredita que vai acontecer para o futuro. Nós continuamos investindo fortemente, como eu citei, nós vamos lançar esse ano 5 novos produtos. Nós ainda estamos, esse ano, nós estamos consagrando grandes moléculas que nós lançamos, como o Yamato, que é um pré-emergente, o Zeus, o Terminus, o Fusão, o Sugoi, são vários produtos que nós lançamos recentemente e aqui agora eles estão sendo consagrados no mercado brasileiro pela qualidade, pelo retorno que eles estão trazendo para o agricultor. E a tendência que nós acreditamos é continuar investindo em tecnologia. A gente sabe que a tecnologia do produto não é só ele. Ele passa também por pessoas, ele passa pelos nossos clientes, pelos nossos distribuidores e pelos cientistas também, que acreditam nos nossos produtos e estão junto conosco fazendo todo esse desenvolvimento Brasil afora. Muito obrigada, Rodrigo Lima, por dividir conosco aqui a sua visão para o agro, para o Brasil e o horizonte de investimentos da Yara Defensivos Agrícolas para o agro do Brasil. Volte sempre. Muito obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Até a próxima.